Deus tem mudado e transformado vidas aqui. Sabe, se hoje a igreja tivesse 100 membros, ninguém jogava pedra nela. Mas como a igreja do Senhor tem crescido, as pedradas vêm, não é? Mas a Bíblia nos ensina a juntar pedras e construir altar para celebrar o Senhor, o autor da vida, não é? Glória a Deus. Porque essa é a igreja do Senhor e ninguém detém, né? Você está com a palavra do Senhor na sua mão, levanta esta palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Há uma unção do Senhor neste lugar. Eu creio nisto, eu tenho sentido isto e eu tenho vivido isto. Esta é a minha Bíblia, a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso fazer. Hoje serei tocado. Que a minha mente está alerta. Eu estou pronto para receber a indestrutível, nunca, nunca, nunca. Amém. Queridos, o tema do ano da nossa igreja é cuidar do outro. Cuidar do outro. Por que cuidar do outro? Porque Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse que se nós não amamos o nosso irmão, a quem nós vemos, como nós podemos amar a Deus, a quem nós não vemos? Temos que aprender a amar o outro, e quem ama, cuida. E como igreja do Senhor, nós queremos cuidar do outro. Irmãos, olhando para a nossa sociedade, nós vemos que uma das maiores necessidades da nossa sociedade hoje é aprender como olhar para o outro. Eu ainda tenho 55 anos e cada vez olho mais para trás do que para frente, né? Diz que quando a gente vai caminhando, a gente vai olhando mais para trás do que para frente. Mas eu ainda peguei uma época em que as casas tinham os muros baixos. Não peguei casas sem muro, mas peguei com muro baixo. O muro tinha 1,10 m, 1,20 m, 1 metro, eram muros baixos. E de dentro de casa nós podíamos olhar o outro, e quem passava na rua podia olhar para dentro de casa. Hoje os muros são cada vez maiores, para que quem passe na rua não olhe para dentro, e consequentemente quem está dentro não olhe para fora. Vivemos uma sociedade onde nós nos trancamos dentro da nossa própria casa. E às vezes isso é tão forte que mesmo entre os que moram dentro de casa, não olhamos o outro com um olhar de cuidado. Talvez você vai se identificar com o que eu vou dizer agora. Talvez você já passou um dia todo triste na sua casa, e ninguém na sua própria casa olhou para você e disse: o que é que está acontecendo? Você está com algum problema? Talvez ninguém conseguiu visualizar. Há muitas pessoas que dizem: você não presta atenção em mim. Quantas esposas têm dito isso para os seus maridos?
olha, você não presta mais atenção em mim. Mas eu tenho descoberto uma coisa. Há muitos maridos hoje que estão dizendo para suas esposas também: você não presta atenção em mim. Porque nós temos desaprendido de olhar o outro. Você já parou para ver o modo como Jesus olha para as pessoas nos evangelhos? Os evangelhos registram 40 ocasiões em que Jesus olha para alguém. Eu escolhi 3 para nós observarmos. Primeiro em Mateus 9:36. Mateus 9:36. O olhar transforma o coração. O olhar transforma o coração. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhou as multidões, e ao olhar, Jesus teve grande compaixão. Jesus sentiu o que elas estavam sentindo. Marcos 10:21. Marcos 10:21. Temos também um olhar de Jesus para o jovem rico. Marcos 10:21. Marcos 10:21. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. Jesus olhando. E ainda João 19, versos 26 e 27. Nós vemos também o olhar de Jesus para a sua mãe. Ora, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. O olhar transforma o coração. O modo como olhamos, ele pode determinar as ações que nós vamos ter. A forma como olhamos o outro. Às vezes aprendemos a olhar o outro apenas com um olhar de censura. Às vezes aprendemos a olhar para o outro apenas com um olhar crítico. Mas Jesus nos ensina a olhar para o outro com compaixão, a olhar para o outro sentindo a necessidade do outro. E na parábola do samaritano, Jesus deixa isso bem claro. Vejamos Lucas 10, versos 33 e 34. Você conhece aquela parábola? Jesus estava ensinando sobre o próximo, e aquele judeu pergunta a Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola, e ele diz: mais um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O olhar daquele samaritano para aquele homem que estava caído mudou, transformou o seu coração. Lucas 15 e verso 20, nós vemos o olhar de um pai para um filho, representando aqui o olhar de Deus para o pecador, o olhar de Deus para nós. Lucas 15 e verso de número 20, vamos ler todos? E levantando-se,
Essa cena sempre é muito comovente para mim. O pai olha para o filho e se move de íntima compaixão. Queridos, eu tenho sido tão ministrado por essa palavra compaixão. Compaixão é sentir o que o outro está sentindo. Compaixão é compreender o outro, é entender o outro. É tão fácil falarmos sem estarmos no lugar do outro. Compaixão é a mais humana de todas as virtudes, porque ela nos coloca na mesma dor, no mesmo sentimento do outro. Jesus nos ensina como olhar o outro. O amor começa com o olhar. O olhar determina. O olhar transforma o coração. Por que será que a maioria das pessoas desvia o olhar dos que sofrem? Porque quando nós olhamos para os que sofrem, nós muitas vezes vamos mexer com a nossa agenda, vamos mexer com o nosso bolso, vamos mexer com as nossas prioridades. Aquele samaritano ia passando e tinha um homem ao seu lado, tinha um homem caído. Ele podia olhar para aquele homem e seguir em frente, ou ele podia nem olhar, mas ele olhou. E no que ele olhou, seu coração foi transformado. E ele parou para ajudar aquele homem. Ele o colocou no seu cavalo, no meio de transporte que ele estava ali. Ele levou aquele homem até a hospedaria para ser tratado. Ele desembolsou dinheiro, ele pagou. Ele responsabilizou-se por aquele homem. Olhar é arriscado, porque mexe muitas vezes com a nossa prioridade, com a nossa agenda e com o nosso bolso. Tem um grupo aqui na igreja que denomina-se Eu Me Importo. E esse grupo resolveu olhar para os que estavam dormindo nas praças. E agora, esse grupo todo sábado está aqui à noite preparando uma alimentação. E todo domingo às 5:30 da manhã, esse grupo sai para ministrar cerca de 200 refeições. Olhar é arriscado, porque às vezes nos tira do nosso conforto. Quando nós olhamos, o nosso coração é transformado. E é esse olhar que Jesus ensina. O olhar para o outro, o olhar com compaixão. Ah, queridos, quando Jesus olhou para o filho da viúva de Naim, Jesus parou e Jesus tocou aquela esquife. E como mestre em Jerusalém, ele foi declarado impuro perante a lei porque tocou um morto. O olhar transforma o coração, o olhar muda a nossa agenda. Às vezes precisamos entender os ensinamentos da palavra. O que Jesus quis contar com a parábola do samaritano, Jesus quis mexer comigo e com você. Às vezes precisamos sair da nossa zona de conforto para atender o outro. Mas às vezes nós estamos olhando só para a gente e esquecemos de que o outro está tão perto e nós podemos mudar aquela realidade. Cada vez que Jesus parou e olhou para uma pessoa ou falou sobre olhar, Jesus valorizou a pessoa. Vivemos numa época invertida. Valorizamos coisas e desvalorizamos pessoas. Não damos importância ao sentimento, machucamos, pisamos, sem entendermos o outro.
Jesus ensina a valorizar o outro. E para valorizarmos nós temos que olhar de uma forma profunda, olhar de uma forma a compreender o outro. E este é um desafio do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é o Evangelho das boas novas, da transformação. E se o Evangelho não vislumbrar isso, quem mais vai vislumbrar no mundo? Quando eu não valorizo olhar o outro, eu não altero a minha agenda. O olhar transforma o coração. E Jesus nos faz um alerta, que está lá em Mateus 6, 21 e 22. Falando sobre o amor ao dinheiro. E Jesus não disse que o dinheiro é um mal, mas disse que o amor ao dinheiro é um mal. E a nossa geração tem amado o dinheiro. Jesus mostra como o coração pode ser transformado por um olhar. Mateus 6, 21 e 22. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo, quem é? Os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, o que é que vai acontecer? O olhar, a forma como eu olho, o sentimento que eu tenho quando olho. O olhar precisa transformar o meu coração. Olhando Jesus, observamos o amor de Deus por nós. Irmãos, coisa linda, maravilhosa é o amor de Deus. Deus me ama como eu estou. Nós não conseguimos fazer isso. Nós amamos, mas quando alguém faz algo que a gente não gosta, a gente já muda. Deus não é assim não. Cada vez que nós estamos errando, Deus está dizendo: filho, olha para mim. Olha para mim que eu quero colocar de novo a tua vida no padrão que eu tenho para você. Olhando para Jesus, sentimos o amor de Deus. A cada pessoa que Jesus olhou, a cada pessoa que Jesus teve compaixão, a cada pessoa que Jesus estendeu a sua mão. Que o Espírito Santo do Senhor traga para mim e para você a condição de olharmos o outro com os olhos de Jesus. Talvez você precisa, dentro da sua casa, olhar o outro com o olhar de Jesus. Às vezes está começando um problema dentro de casa. Irmãos que não olham o outro com o olhar de Jesus. Cônjuges que não se olham com o olhar de Jesus. Pais que não olham seus filhos com o olhar de Jesus. Filhos que não olham seus pais com o olhar de Jesus. O olhar de Jesus, ele transforma, ele perdoa, ele muda o coração. Quero convidar você a ficar de pé nesse instante, em nome de Jesus.